Após a sua ressurreição, Jesus disse aos seus discípulos para ficarem na cidade de Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. E em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 8, está registrado a fala de Jesus aos seus discípulos, dizendo que eles receberiam a virtude do Espírito Santo e seriam testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. No vídeo de hoje estaremos falando sobre o avivamento e a missão da igreja, mostrando que é necessário que a igreja busque um avivamento pentecostal para que ela seja cheia do poder de Deus para fazer missões até os confins da terra. Portanto, seja bem-vindo ao nosso canal para mais uma aula da Escola Dominical. Queridos amigos e irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a vida de todos vocês. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para estudarmos a poderosa e viva Palavra de Deus através das lições da Escola Bíblica Dominical. Neste vídeo estaremos falando do tema o avivamento e a missão da igreja. Tema este que nós vamos tratar com base na lição de número 11 da revista da Escola Bíblica Dominical, da CPAD Lição de Adultos. E esta lição é fundamental para nós compreendermos o propósito de buscarmos o revestimento de poder da parte do Senhor, de buscarmos o batismo com o Espírito Santo, a fim de cumprirmos a ordem do Senhor Jesus Cristo, de fazer discípulos até os confins da terra. Para estudarmos este tema, nós estaremos dividindo esta aula em 3 tópicos, conforme a divisão da revista. No primeiro tópico, nós temos aqui o avivamento após a ressurreição de Cristo. No segundo tópico, o avivamento na missão da igreja local. E no terceiro e último tópico, o avivamento e as missões transculturais. Através destes 3 tópicos, nós estaremos falando aqui sobre o batismo com o Espírito Santo, a importância dele para que a igreja possa cumprir a grande comissão, que é de anunciar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E nós estaremos aprendendo aqui lições preciosas que eu creio que vai trazer um grande despertamento para as nossas vidas espirituais, além de nos capacitar para estarmos fazendo a obra de Deus. Gostaria de pedir para você mais uma vez, se você não é inscrito, inscreva-se no canal, nos ajude a transmitirmos a palavra de Deus no YouTube, nas redes sociais, nos ajude a sermos luz no meio das trevas. Dê um like também neste vídeo, deixe o seu comentário aí embaixo que eu gostaria de interagir com você sobre o que você pensa deste tema, trazendo também suas sugestões para que nós possamos melhorar cada vez mais no nosso canal. Ative o sininho das notificações, porque toda semana tem vídeo novo aqui no canal e é de graça para você, para o seu crescimento espiritual. Compartilhe com alguém este vídeo e vem comigo estudar a palavra de Deus. Tópico de número 1. O avivamento após a ressurreição de Cristo. Neste primeiro tópico estaremos aqui contextualizando, conforme o relato dos evangelistas, a ressurreição de Jesus e como se deu o avivamento dos discípulos de Jesus Cristo após a ressurreição de Cristo. Então, no primeiro ponto nós temos aí o desânimo dos discípulos. Quando lemos o relato dos evangelhos, nós vamos perceber que os discípulos, após a morte de Jesus Cristo, mesmo Cristo tendo comunicado, tendo avisado seus discípulos de que ele deveria ser morto pelas mãos dos príncipes dos judeus, pelas mãos dos pecadores, ainda assim os discípulos não compreenderam, pelo menos é essa sensação que nos passa o relato dos evangelhos, eles não compreenderam de fato qual era a missão de
Jesus Cristo, quando ele encarnou-se e veio a este mundo. A esperança messiânica, de acordo com a tradição teológica dos judeus, fez com que os discípulos não enxergassem todo o plano de Deus através da missão de Jesus Cristo, que era morrer pelos pecadores, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Então nós temos aqui nos relatos dos evangelhos que os discípulos ficaram desanimados, ficaram desolados após a morte, após a crucificação de Cristo, até que um dia algumas mulheres decidiram ir até o sepulcro de Jesus, levando óleos e especiarias para embalsamarem o corpo de Jesus. O evangelista Marcos, por exemplo, cita alguns nomes, assim como também Lucas, dentre as mulheres que lá irão para o túmulo de Jesus. Nós temos a citação do nome de Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, Salomé e algumas outras mulheres que não têm seus nomes citados, mas de fato essas mulheres vão para o túmulo e quando estão a caminho elas começam a indagar quem é que irá abrir a pedra, uma vez que os túmulos daquela época eram escavados nas rochas e na frente do túmulo era colocado uma grande pedra para tampar, para servir de porta do túmulo, e mulheres não teriam força suficiente para tirar a pedra, a tampa do túmulo. E quando elas chegam no túmulo, o relato do evangelista Marcos diz que a pedra já está removida, quando apresentam-se dois varões a estas mulheres, perguntando o porquê que elas estão procurando Jesus, sendo que Jesus já ressuscitou. E a ordem é que elas voltem e relatem aos discípulos, principalmente a Pedro, que Jesus já havia ressuscitado. E olha o que o comentarista diz aqui na lição. Ao ouvirem o testemunho de Maria Madalena, que estivera no túmulo de Jesus, e constatado que ele havia ressuscitado, eles simplesmente não creram, estavam completamente desolados. Este é o relato do evangelista Marcos, mostrando que os discípulos estavam tão tristes, mas tão desolados com a crucificação de Jesus Cristo, que mesmo Jesus já tendo dito a eles que ao terceiro dia ele ressuscitaria, mesmo as mulheres relatando a eles que elas receberam a mensagem dos anjos, dizendo que Jesus já havia ressuscitado e que o corpo dele não estava mais no túmulo, ainda assim eles não creram e estavam totalmente desolados pelo fato que ocorrera. No segundo ponto nós temos ainda a aparição de Jesus aos discípulos. Pois bem, enquanto as mulheres estão indo até os discípulos para trazer a informação de que Jesus havia ressuscitado, o evangelista Lucas nos relata a história do diálogo entre Jesus já ressurreto e dois discípulos que estavam indo para a aldeia de Emaús, e Jesus ali conversando com eles sobre si próprio, e eles não tendo a revelação imediata de que era Jesus que estava conversando com eles já ressurreto, eles também estavam num sentimento de desolação, e depois que Jesus se despede desses discípulos, aí sim parece que cai escamas dos seus olhos e eles entendem, recebem ali a revelação de que era o Senhor Jesus Cristo que havia ressuscitado. Eles voltam também para contar essa notícia aos discípulos, e os discípulos mesmo assim duvidam desta notícia da ressurreição de Jesus. Aí nós temos o relato dos evangelistas de que o próprio Jesus aparece aos seus discípulos e mesmo assim, ainda assim, os discípulos se mantêm incrédulos, não acreditam. Lucas capítulo 24, versículo 37, diz que mesmo assim os discípulos acreditam estar vendo um espírito. Jesus então mostra as mãos furadas, mostra os seus pés, as feridas dos cravos no seu corpo, mesmo assim eles permanecem incrédulos. A Bíblia diz que Jesus mostra as marcas dos furos no seu corpo, né? E mesmo assim os discípulos ainda se mantêm incrédulos. E no versículo 41 mostra ainda que
eles não haviam crido que era de fato Jesus que estava ali conversando com eles. Depois nós temos aqui, no terceiro ponto, o avivamento após a ressurreição. Então, depois da ressurreição e depois de os discípulos terem constatado que era o Cristo mesmo que estava ali, após a experiência de Tomé, um dos discípulos, ter colocado o dedo na ferida de Jesus e Jesus ter comido com eles para provar que era ele, não era um espírito, aí Jesus deixa então uma comissão, uma grande comissão para os seus discípulos, quando o texto de Marcos, capítulo de número 16, versículos 15 e 16, traz o seguinte relato, Jesus dizendo a eles: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Mas é interessante que na continuidade do relato de Marcos, do capítulo 16, Jesus diz que os sinais seguirão os que crerem. No nome dele expulsariam demônios, falariam novas línguas, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fariam dano algum. Enfim, Jesus está mostrando para os discípulos que ele se encarregará de derramar poder, de empoderar os seus discípulos para a missão, que não era uma tarefa fácil naquele contexto religioso e político que os discípulos estavam vivendo. Contexto religioso pela dominação do judaísmo, da religião judaica, que não aceitaram Jesus Cristo como Messias prometido no Antigo Testamento. Contexto político, porque nós tínhamos ali o domínio romano, domínio do Império Romano, que não tolerava o surgimento de novas instituições religiosas ou de novas religiões, mas apenas aceitava ou tolerava aquelas que já estavam estabelecidas, como, por exemplo, a fé judaica, que já era uma fé milenar. Então os discípulos precisariam de revestimento de poder para poder cumprir com o mandado do Senhor, com a ordem de pregar o evangelho a toda criatura, ou seja, em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. E assim, Jesus então está prometendo que a capacitação vai vir do alto, mas eles precisariam ficar em Jerusalém para que a promessa de Deus se cumprisse e o poder de Deus fosse derramado sobre ele através da manifestação do derramamento do Espírito Santo sobre a vida dos seus discípulos. Assim, chegamos então à conclusão de que a transformação dos discípulos só veio através do revestimento de poder do alto no dia de Pentecostes, quando os discípulos foram batizados com o Espírito Santo e após isso começaram a pregar o evangelho com ousadia, coragem e debaixo da manifestação do poder de Deus através da pessoa do Espírito Santo. Amém? Tópico de número 2. O avivamento na missão da igreja local. Neste segundo tópico, nós vamos ver quais foram as transformações que o batismo do Espírito Santo trouxe na vida dos discípulos para que eles pudessem realizar a obra de pregar o evangelho, a evangelização, cumprindo assim as missões que estavam reservadas para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, no primeiro ponto, nós temos aqui o avivamento nas missões locais. O avivamento espiritual, como consequência do Pentecostes, produziu uma chama nos corações dos seguidores de Jesus Cristo. Meus irmãos, eu quero aqui trazer à memória, quando nós estudamos o tema sobre o avivamento pentecostal no Brasil, nós trouxemos aqui a informação de que quando o movimento pentecostal chega em solo brasileiro, nos idos dos anos 1910 e 1911, através de missionários, no caso dos fundadores da Assembleia de Deus, Daniel Berg e Gunnar Vingre, no caso do fundador da Congregação Cristã do Brasil, o missionário Luigi Francescon, eu mostrei para os irmãos aqui que
Algumas igrejas tradicionais já estavam instaladas no Brasil, ou seja, a fé reformada já estava instalada em solo brasileiro, mas a explosão de evangelização em solo brasileiro só aconteceu de fato com a chegada do movimento pentecostal no Brasil, porque os crentes pentecostais, inflamados pelo poder do Espírito Santo, começaram a pregar, começaram a evangelizar, começaram a fazer missões locais para que o evangelho fosse propagado em solo brasileiro. E eu me lembro que eu disse que o batismo com o Espírito Santo tem justamente este caráter, um caráter missiológico, um caráter missional, que faz com que os discípulos tenham melhores condições para aceitarem o desafio de transmitir a palavra de Deus a este mundo perdido, aos pecadores que estão mergulhados num mundo de pecado, aqueles que são escravos do pecado. Então, mesmo com perseguições, os apóstolos, após o dia de Pentecostes, pregaram ousadamente, pregaram com coragem, enfrentaram as autoridades que queriam impedi-los de falar no nome de Jesus Cristo. É interessante até fazer o contraste entre o apóstolo Pedro antes do Pentecoste, como fizemos em lições anteriores, e o apóstolo Pedro depois do Pentecostes. Antes do Pentecostes, Pedro negou Jesus 3 vezes diante de pessoas que nem autoridade tinham, como por exemplo 2 criadas no pátio do sumo sacerdote. Já após o Pentecostes, nós temos aqui o apóstolo Pedro sendo pressionado junto com João pelo Sinédrio para não mais falar no nome de Jesus, e Pedro corajosamente enfrenta toda a autoridade do Sinédrio e olha para aqueles homens e diz que é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Ou seja, ele está falando, nós não deixaremos de falar do nome de Jesus, mesmo sob a ameaça constante de vocês. Então, nós temos aqui uma clara evidência de que o batismo com o Espírito Santo, o avivamento pentecostal, traz este DNA para os discípulos de Jesus Cristo. Um revestimento de poder que dá ousadia, que dá coragem, que capacita os discípulos a fazerem a obra que o Senhor Jesus Cristo nos destinou a fazer. Bom, a igreja avivada, então, apresenta sinais de que o Pentecostes está ativo em sua prática missionária. Eu vou repetir essa frase que é interessante. A igreja avivada apresenta sinais de que o Pentecostes está ativo em sua prática missionária. Ou seja, quando você vê uma igreja fazendo a obra de evangelização com dinamismo, debaixo de uma autoridade, com ousadia e com coragem, pode ter certeza que esta igreja recebeu da parte de Deus um avivamento, principalmente quando se trata de derramamento de poder através da pessoa do Espírito Santo. Há uma demonstração de que os dons espirituais estão ativos na vida e o amor pela pregação do Evangelho de Jesus se faz notório. Por isso que sempre que posso, eu estou incentivando o povo de Deus a buscar o batismo com o Espírito Santo, a clamar por este batismo, a buscar o poder de Deus, a buscar revestimento no Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos cumprir com a tarefa de pregar o Evangelho a toda criatura. No segundo ponto, nós temos aqui o avivamento nas missões regionais. O que são missões regionais? Podemos dizer que a missão regional é aquela realizada em locais mais distantes do centro da ação inicial. Vamos pegar como exemplo, para entender o que são missões regionais, a igreja primitiva. Jesus concentra os seus discípulos na cidade de Jerusalém e ele diz para eles, fica aqui em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder, porque depois do recebimento do poder, aí vocês vão receber virtude do Espírito Santo e vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, ou seja, no núcleo central ali, como também na Judéia,
na Samaria e nos confins da terra. Ou seja, a missão deveria começar em Jerusalém, no centro urbano dos discípulos, onde o poder de Deus seria derramado sobre eles, mas não poderia ficar restrito àquele centro, né? Eles deveriam se espalhar pelos arredores. Aí nós temos já a Judéia, a Samaria e, por fim, os confins da terra. Ou seja, o que Jesus está mostrando para os discípulos é que a missão deve se expandir em todos os locais geográficos possíveis. Devemos pregar fora dos locais onde nós estamos experimentando o poder de Deus. E aí nós podemos trazer para os dias atuais e dizer que a igreja não pode ficar enclausurada dentro de quatro paredes, achando que o pecador que deve vir à igreja para receber o evangelho e ser liberto da escravidão do diabo e do pecado, aceitando a Jesus Cristo como seu Salvador. Não, a igreja precisa sair das quatro paredes e fazer missões a nível regional. Ou seja, a igreja precisa pregar para a sua comunidade, seja um bairro, seja uma cidade, seja uma aldeia, mas as missões regionais precisam ser realizadas pela igreja. Mas como que a igreja vai realizar essas missões regionais? Buscando o revestimento de poder do alto, porque perante os desafios que nós temos nos dias atuais, nós temos que lidar com uma geração que carregam marcas que dificultam a pregação do evangelho, né? Como, por exemplo, o antropocentrismo. O homem moderno ou pós-moderno, ele é antropocêntrico, né? Ele é materialista, ele coisifica demais as coisas, não tem tempo para nada, cético, né? E muitas outras características da nossa geração pós-moderna, mas que com o revestimento, com a capacitação do Espírito Santo, o evangelho de poder penetrará no coração dessas pessoas, seja o mais vil pecador e ímpio dos homens. O evangelho, a palavra de Deus, tem poder para fazer morada no coração dele e transformá-lo de dentro para fora. No terceiro ponto, nós temos aqui missões regionais atualmente. Nos dias de hoje, esperamos que Deus desperte as igrejas locais em centros metropolitanos, em cidades de porte médio e em municípios de pequeno porte para evangelizarem, cumprindo a grande comissão de Jesus. Então, é esse o nosso desejo, porque é o desejo do coração de Deus também, que a igreja de fato faça missões, não somente pregue missões, não somente ensine missões, não somente fale sobre missões, não somente arrecade ofertas ou contribuições missionárias, mas que de fato envie missionários, que os discípulos se deixem usar pelo Senhor Jesus Cristo através da manifestação do poder do Espírito Santo, para que o evangelho seja propagado até os confins da terra. Amém? Então, finalizando esse segundo tópico, uma igreja avivada demonstra que o Pentecostes está ativo em sua prática missionária. Amém? Tópico de número 3, o avivamento e as missões transculturais. Já falamos de missões regionais, de missões locais no segundo tópico. E neste terceiro tópico vamos falar de missões transculturais. Mas o que é isso? Missões transculturais diz respeito a missões além, para lá da cultura. A palavra trans traz a ideia de ir além, de passar uma fronteira. Então, nós estamos falando aqui de atravessar fronteiras, né? Podemos englobar aqui nessa questão de missões transculturais as missões estrangeiras, ou seja, missões em outras terras, para outros povos, em outros países, para que o evangelho alcance o maior número de pessoas. Então, vamos lá, no primeiro ponto nós temos aqui a primeira igreja missionária. Quando olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ler a respeito da igreja que estava em Antioquia da Síria, uma cidade importante daquela época, e que esta igreja que estava instalada nesta cidade se desenvolveu de uma maneira extraordinária. O poder de Deus estava sendo manifestado nesta igreja, a tal ponto da fama da igreja de Antioquia
Antioquia chegar até os discípulos, aos apóstolos que estavam em Jerusalém, e os apóstolos acham por bem enviar Barnabé, um homem piedoso dentre os apóstolos, que possuía um grande respeito da parte dos apóstolos, e este discípulo chamado Barnabé é enviado para a cidade de Antioquia para organizar aquela igreja, para conduzi-la, ou podemos dizer, nos termos de hoje, para pastoreá-la. E aí quando Barnabé chega em Antioquia, ele tem uma surpresa positiva, ele vê que a obra ali está crescendo de uma maneira extraordinária, e o Barnabé, ele acha interessante agora ir atrás de um homem que estava na cidade de Tarso, chamado Saulo, que posteriormente nós vamos citá-lo como o grande apóstolo Paulo. Barnabé vai atrás de Saulo, traz ele para Antioquia e ambos começam a trabalharem juntos ali com outros profetas, outros mestres da igreja, em favor desta igreja na cidade de Antioquia da Síria. Então a igreja em Antioquia já realizava missões locais ou missões urbanas, e muitas pessoas aceitaram a Cristo como Salvador nesta igreja, conforme relato de Lucas no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, versículos 20 e 21. A partir disso, a partir do crescimento e desenvolvimento da igreja de Antioquia, o Espírito Santo, em Atos capítulo de número 13, Lucas registra isso, o Espírito Santo acha por bem enviar Paulo e Barnabé para o campo missionário. Assim, a igreja de Antioquia atende à voz do Espírito Santo de Deus. Isto é bom, quando uma igreja possui sensibilidade para ouvir a voz de Deus, e eles impõem as mãos sobre Barnabé e Saulo e os envia para o campo missionário. E eles realizam ali a sua primeira viagem missionária. E aí o livro de Atos dos Apóstolos vai girar em torno destes relatos das viagens missionárias de Paulo e Barnabé, e depois Paulo e Silas, após Paulo e Barnabé haverem se apartado. E nós vamos terminar o livro de Atos dos Apóstolos com o relato de o apóstolo Paulo preso, mas pregando o evangelho do Senhor nos confins da terra. Então, a partir disso, dessas viagens missionárias, que somam no total de 3, se considerarmos a viagem de Paulo até Roma, 4 viagens missionárias, porque mesmo indo para a prisão, o apóstolo Paulo estava fazendo missões, ele não perdia tempo, né? Então, nós temos aqui, durante este período das viagens missionárias de Paulo, Barnabé, Silas e outros, o evangelho sendo pregado, o evangelho sendo anunciado nos territórios pertencentes ao Império Romano. Assim, Barnabé e Saulo foram os primeiros missionários enviados para as missões transculturais. Foi através de Paulo que a Europa pré-cristã se tornou um continente cristão. Então, olha só, Paulo foi desbravador, e por isso seu apostolado é genuíno, seu apostolado é verdadeiro, porque ele realizou de fato a obra de um apóstolo, né? A palavra apóstolo traz a ideia de alguém que foi enviado, um pioneiro que vai explorando terras que ainda não foram exploradas para plantar a semente do evangelho. Assim, Paulo, podemos dizer que ele foi fundador da maioria das igrejas que existiram no primeiro século, né? No segundo ponto, evangelização e decadência espiritual da Europa. A Europa, que foi um dia celeiro de missionários, que enviou missionários para os 4 cantos desta terra, depois de muito tempo, ela foi perdendo o fervor espiritual, o amor por Jesus Cristo, o zelo pelo Evangelho, pela palavra de Deus, e a Europa se tornou uma terra seca, de pessoas que não tinham nada de Deus, pessoas que apostataram da fé, que se esfriaram na fé e que não tinham mais o prazer de servir ao Senhor Jesus Cristo. Então, a partir da Europa, o evangelho espalhou-se para o mundo, chegando à América com os peregrinos. A partir da Europa, o evangelho alcançou a África por meio de uma figura, de uma personagem chamada David Livingstone, por volta ali dos meados do século
século XIX para o início do século XX. Depois nós temos aqui também o evangelho chegando nas terras chinesas, né? Através do missionário Hudson Taylor, também em meados do século XIX para o início do século XX. E em outros tantos lugares que o evangelho chegou através de missionários europeus, porque a Europa, de fato, era um grande celeiro de missionário. Porém, a decadência foi chegando, o amor dos crentes europeus foram se esfriando, igrejas inteiras passaram a perder o seu amor e começaram a se emaranhar com as suas liturgias formais, afastando o ardor, o fogo do Espírito Santo no seu meio. E assim essas igrejas, esses países, esses locais passaram a experimentar uma grande decadência. Então, por falta de amor e interesse pela evangelização constante e intensiva, a Europa, que deu tantos missionários ao mundo, se transformou em pós-cristã, tornando-se um dos lugares mais carentes do evangelho de Cristo no mundo. Aí eu gostaria de destacar que isso deveria servir de lição para nós, brasileiros, porque é muito comum muitas pessoas hoje acharem que o Brasil é celeiro de missionários e que está tudo bem espiritualmente falando por aqui, a igreja está crescendo, a igreja está avançando. Quando olhamos para o censo do IBGE, nós percebemos que a cada censo o número de protestantes cresce, o número de pentecostais cresce, mas nós precisamos também olhar para a história e perceber que a Europa também já experimentou este fogo, experimentou este avivamento, mas hoje é uma terra seca, hoje é um campo missionário. Então fica aqui o alerta para que nós não percamos o fervor espiritual, o amor por Jesus Cristo, não nos afastemos de uma vida piedosa através de ações que mantém a nossa intimidade e comunhão com Deus, como oração, consagração, jejum, leitura da palavra de Deus, porque senão nós podemos ter também o mesmo destino que a Europa teve. Então não é motivo de se orgulhar, até porque quando olhamos para o tipo de evangelho que está sendo propagado nos dias de hoje, há de se preocupar sim, porque é um evangelho superficial, né? É um evangelho baseado tão somente em um misticismo exagerado que não contém base bíblica. Nós podemos perceber também já o formalismo, o liberalismo teológico, o progressismo teológico invadindo as igrejas. A partir de seminários, muitas pessoas estão tendo a sua fé assassinada. Então, nós temos sim motivos para nos preocupar. Há países, né, só retornando aqui à questão da Europa, há países no velho continente que nem 5% hoje das pessoas frequentam qualquer igreja que seja. Então o ceticismo tomou conta destes lugares. E para terminar, o clamor pelo avivamento espiritual. As missões transculturais são as atividades missionárias que cumprem a última etapa da missão da igreja, que é até os confins da terra. O evangelho precisa ser pregado em todos os lugares, para todas as pessoas. Nós estamos falando aqui de totalidade geográfica, todos os lugares, ide por todo o mundo, totalidade geográfica, e pregai o evangelho a toda criatura, totalidade de pessoas. A oportunidade tem que estar à porta de todos os homens, porque Jesus morreu para salvar a humanidade, não somente pelos seus eleitos, como uma certa tradição teológica da soteriologia ensina. Bom, para terminar, nós precisamos dizer que essa tarefa, esse desafio de pregar o evangelho até os confins da terra, só pode ser cumprido, esse objetivo missionário, só pode ser alcançado se houver um avivamento espiritual em todas as igrejas, a começar pelos pastores, líderes ou dirigentes. Foi como eu disse, não é só pregar,
não é mandar a igreja ir para as ruas evangelizar, é ir junto com a igreja. Não é só falar de missões, é também fazer missões, ainda que missões locais, porque tem muita gente que acha que fazer missões gira em torno somente do âmbito transcultural. Não, existem missões locais. Pregar no bairro onde você tem responsabilidade pastoral também é missões. Pregar para os seus vizinhos, pregar para os seus parentes que não são crentes também é missões. Então nós precisamos, a começar por nós precisamos dar exemplo, buscar o enchimento do poder de Deus e fazer a obra de Deus como a igreja primitiva também fez. Amém? Que Deus abençoe vocês em Cristo Jesus, né? E que nós possamos estarmos despertados aí para um grande avivamento, para fazermos a obra de Deus através das evangelizações e missões da igreja.